Passo 6, o penúltimo passo dentro da constelação de Oxóssi, finalizando quase essa nossa jornada através desses princípios da constelação de Oxóssi, que nada mais é do que uma palhinha, um pouquinho para você conhecer de um conhecimento muito mais profundo que é o da constelação dos orixás. Oxóssi é um dentre os 16 princípios que a gente trabalha e cada camada tem as suas especificidades, seus cruzamentos com outros orixás. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma primeira perspectiva, é um primeiro estímulo para você que está caminhando aqui comigo e quer expandir um pouco mais a sua vida, a sua perspectiva dentro desses princípios, que quer olhar para esse orixá, para essa força divina, com um olhar mais profundo. E aqui a gente vai seguindo nesse sexto passo, que é o caçador. Como ser um caçador? O que é ser um caçador de Oxóssi, né? Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. Meu nome é Matheus Pessoa. Avisos rápidos todo começo de vídeo. Essa é uma série de vídeos sobre os princípios da constelação de Oxóssi. Então, se você gostar desse vídeo, né? Primeiro que eu recomendo você ver na ordem, né? Do 1 ao 7. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, eu recomendo muito que você pare aqui, vá ver o primeiro, veja o segundo, porque eles propõem um acompanhamento, né? Que lá do começo você estabeleça uma questão e reflita com ela a partir de todos os 7 passos, né? Mas se você quiser ver esse vídeo para ter certeza se vai querer continuar vendo ou não, tá tudo bem também. E como moeda de troca, eu peço aqui simplesmente que você lembre de deixar o seu like, se quiser deixar um comentário, compartilhar esse vídeo que achar interessante e quiser conhecer mais conteúdos, fuça lá no canal, se inscreve para receber as notificações e se quiser entender a constelação de Oxóssi num atendimento, onde a gente vai ter os protocolos e eles vão falar diretamente com a sua questão, com o seu problema, então, pode me chamar no WhatsApp, meus contatos estão aqui na descrição, para a gente fazer um processo muito bacana dentro da ferramenta Constelação de Oxóssi, que aparece aqui nesse canto. Continuando, vamos falar da camada do caçador, do passo do caçador, né? Não o passo aqui, o passo é o nome o passo de andar, né? Mas o caçador, o que a gente vê, né? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça quando fala disso? É aquela figura que sai para trazer os recursos e voltar com eles para a sua comunidade, né? Seja ele mesmo, seja a família, seja uma população maior, né? Então, é esse ser que sai, ele sabe onde encontrar os recursos, ele sabe como fazer, como voltar em segurança, como caminhar pelas trilhas. Então, é essa capacidade de explorar a realidade. Então, é quase como se você essa camada, ela convida você a entender como você pode ser um caçador dentro dessa floresta que é a existência, a vida, né? E o que está te impedindo? Onde que você está errando? Onde que você deixa de ser um bom caçador? Você é um caçador que busca entender o contexto, a mata que você está vivendo? Você sabe as trilhas que tem que seguir? Ou você ainda tem que aprender qual caminho seguir, qual trilha é mais segura, né? Você é um caçador que ainda não foi muito longe, não desbravou e ainda tem que traçar as próprias trilhas, né? Ou você é um caçador que ainda está acompanhando outros caçadores, está aprendendo como que faz e tem medo de sair sozinho, né? Você sabe procurar os recursos, você sabe que recursos você tem que trazer, ou você sabe, ou você caça e você vive numa comunidade, o que você pega é só para você não compartilha com os outros. Como que isso traduz na nossa vida, no nosso psiquismo, no nosso inconsciente? A gente tá nessa experiência num sentido de aprendizado. O aprendizado, ele é próprio de Oxóssi. Ele é o orixá, o princípio do aprendizado. Então, todo momento aqui eu vou estar falando disso, em todas as camadas, elas propõem essa relação de aprender com a vida, entendendo que você está num processo de se lapidar, se melhorar, ajeitar algumas arestas soltas, né? Esse processo de ganho de consciência. Eu não falo necessariamente evolutivo, porque quando a gente fala evolutivo, ele propõe uma linearidade, né? Uma curva, uma ideia linear.
E eu vejo ele muito mais como uma espiral, onde você vai retomando os momentos em diferentes partes do seu processo evolutivo, né. Mas entendendo que você está aqui para aprender. E você não nasce um caçador pronto. Você não vai nascer uma pessoa pronta, sabendo caçar, sabendo onde estão os recursos. Então, a camada do caçador, e aqui você pensa num projeto, né? Ou traz aquele projeto. Pensa aqui comigo, tá? Eu sou a pessoa responsável por alimentar esse projeto. Ou esse projeto é a minha caça. Eu preciso do quê? Quais ferramentas que eu preciso ter? Quais conhecimentos eu preciso ter? Onde que eu preciso estudar? Onde que estão os meus medos de ir à frente, né? O que que desse objetivo realmente está sustentado em mim? Muitas vezes a gente sai achando que precisa de alguma coisa, né? Às vezes o caçador sai achando que é coletar frutas que vai alimentar e ele não acha tantas frutas, sendo que na verdade ele mora de um lado de um rio. Só que ele não gosta de pescar. Ele gosta de subir em árvore, ele gosta de pegar fruta, ele é ótimo em fazer isso. Só que na região que ele tá, não tem muita fruta, mas em compensação tem um rio banhado de peixes fluindo assim, e é só ele aprender a pegar uma lança e fincar na água da forma certa, que ele vai conseguir alimentar todo o povo dele. E ele vai conseguir se nutrir muito mais. Então, entender também, se você é um caçador teimoso, você está agindo de uma forma teimosa, e como que a gente sabe a diferença entre teimosia e progresso, né? A gente vê de acordo com os resultados, claro, dando tempo, entendendo que as construções elas demoram, mas a teimosia, ela se mostra a partir do momento em que você já vem há vários tempos patinando no mesmo lugar. Então quer dizer que a forma com que você está caçando está trazendo sempre os mesmos resultados. E às vezes esses resultados estão sendo escassos. Então você precisa começar a olhar para os outros horizontes. Passar de ser um coletor de frutas e quem sabe ir atrás dos peixes. E quem sabe depois dos peixes, quando a vila começar a crescer, você começa a pensar em um animal grande. Virar um caçador de um animal grande, né? Aqui tudo no sentido metafórico, tá, gente? No sentido de entender e traçar isso com a realidade, entendendo o animal grande como maiores objetivos, né? Para pegar um peixe maior, precisa aprender primeiro, né, enfrentar os peixes pequenos, precisa aprender a pescar. Então, o caçador te convida a, a entender você nesse lugar de responsabilidade sobre o que você precisa aprender, onde que você precisa olhar, onde que você está caçando errado, ou reforçar algo que você sabe fazer, mas não está executando. Existe essa possibilidade também de muitas vezes você tem a capacidade ali de gravar um vídeo, você tem a capacidade de fazer alguma coisa, só que você não executa. Você estudou a trilha, você sabe a trilha que você tem que seguir, outras pessoas já foram, já falaram, olha, vai lá naquele lugar, lá tem muito peixe, dá para você pescar bem, só que você não utiliza. Você prefere ficar ali paradinho, né. E aí a gente volta um pouco também para a camada do abrigo, que foi a camada um, a reflexão, né, dessa zona de conforto. Mas por hoje é isso. Muito obrigado, boas vibrações e muito axé.